Suspensão ainda com relação à suspensão por motivo alheio à vontade do empregado. Aposentadoria provisória, sendo o obreiro considerado incapacitado para trabalhar. Isso que? Súmula 160 do TST, olha só. Aposentadoria por invalidez, retorno ao emprego, indenização. Cancelada a aposentadoria por invalidez, mesmo após 5 anos, o trabalhador terá direito de retornar ao emprego, facultado por o empregador, indenizá-lo na forma da lei. Então, a aposentadoria provisória, ela não rescinde o contrato de trabalho não, tá? Ela suspende. Se amanhã for cancelada, o empregado tem direito de retornar ao cargo anteriormente ocupado, tá? Inclusive, já tem até a súmula 160 nesse sentido. Também temos a suspensão por motivo de força maior ou para cumprimento de encargo público obrigatório. Professora, que encargo público obrigatório que é isso aí? Já a gente vai ver, olha só. Para prestação de serviço militar. Então, quando houver também afastamento para prestação de serviço militar, o que acontece? Suspende-se o contrato de trabalho. O empregador não vai poder mandar embora a pessoa que se afastou para a prestação de serviço militar, não, tá? Agora, olha só. Trata-se de suspensão, não resta dúvida, mas é importante a gente ter em mente o quê? Que computa também o tempo de afastamento para fins de depósito de FGTS, porque o artigo 28 do decreto 99.684 de 1990 diz que no caso de acidente de trabalho e afastamento militar, o que acontece? Os depósitos de FGTS deverão ser continuados, não poderão ser interrompidos. Computa-se também o período de trabalho anterior à prestação militar. É lógico, não aquele período que ele estava trabalhando lá como militar. Então, aquele período que ele trabalhou antes de prestar o serviço militar vai ser computado para os fins do quê? Período aquisitivo de férias, desde que o empregado retorne dentro de 90 dias da baixa militar. Então, terminou o tempo de prestação de serviço militar, ele tem até 90 dias para retornar. Aliás, acho que é o artigo 472 fala que ele terá o prazo de 30 dias para comunicar o interesse de retorno e 90 dias para retornar. Se ele retornar dentro de 90 dias, aquele período que ele deixou para trás antes de começar o serviço militar será computado para fins de férias, no período que começar a correr depois da baixa do serviço militar, certo? Beleza, né? Mesmo porque, olha, seria judiar demais do empregado suspender todos os efeitos por uma situação que ele não provocou, né? Que ele está obrigado em função do quê? Da lei, né? Para a prestação de serviço militar ainda com relação a isso, olha, a situação do empregado que é convocado pelo serviço militar após o período em que é obrigado a prestar serviço. Pois é, como é que fica a situação dessa pessoa? Vai lá para serviço militar, volta, começa a trabalhar e de repente é o quê? Convocado novamente. Olha, nessa situação, o empregado pode optar, mas que interessante isso aqui, olha, pode optar em receber a remuneração do empregador à base de apenas e tão somente 2/3, ou receber o valor, não é as gratificações não, tá? O valor que das gratificações que são pagas pelas Forças Armadas. Se optar pela primeira, será o caso de interrupção. Porque se ele optou em receber do empregador, esses 2/3, ele para de trabalhar, deixa de ficar disponível, mas o empregador continua pagando. Então, suspende-se. E se ele optar em receber pela Forças Armadas, aí é óbvio, é o caso que de suspensão, tá? Isso aqui é entendimento doutrinário. Agora, outro caso de suspensão. Suspensão por motivo lícito atribuível ao empregado. O obreiro exerce, então, o quê? Uma faculdade legal ou contratual que provoca a suspensão do emprego, né? Do pacto empregatício, da relação empregatícia. Quais são essas possibilidades? Participação pacífica em greve, à luz do artigo 7º da Lei 7.783 de 89. Encargo público não obrigatório. Eleição para cargo de diretor de sociedade anônima e eleição para cargo de direção sindical. Licença não remunerada concedida pelo empregador a pedido do obreiro para tratar de assuntos particulares. Já a gente vai ver um pouquinho mais cada um. Afastamento para qualificação profissional. Deixa eu dar uma olhadinha isso aqui mesmo. Então vamos lá. Logo no início. Participação pacífica em greve. Isso aqui é interessante, né? Quando a gente vai falar ainda lá no direito coletivo sobre a questão da greve. Agora aqui compensa até fazer um comentário. A gente nota que greve no Brasil dificilmente dá certo, né? Exceto com relação àqueles sindicatos que são fortes, que a gente nota que tem sindicatos aí que são exemplos mesmo,
que faz o que? A real função sindical. Como o sindicato dos bancários, né, que dá show de atividade, de atuação mesmo. Agora, normalmente a gente nota que a greve no Brasil tende o que? Aí para o fracasso, né? Eu lembro que certa vez eu estava assistindo uma aula e o professor, eu não me recordo o nome dele inicial, mas o sobrenome era Berthier, eu não me recordo o primeiro nome. Aí ele dizia o seguinte, citando exemplo, em Portugal, as greves costumam funcionar. Por quê? Aí ele citou o caso do transporte público, o transporte coletivo. Os motoristas resolveram fazer greve para o que? Obter melhores condições, né, de emprego, como condição de salário, jornada de trabalho, enfim. Então, como que eles agem lá? 3 dias antes, eles comunicam aos empregadores, olha, dia tal, vamos fazer greve, de forma que continuaremos trabalhando, mas não iremos cobrar o quê? O valor da passagem. O que os empregadores fazem? No dia da greve, tranca todos os ônibus, não deixa os ônibus sair. Aí qual que é a mídia, né? O que acontece? Empregadores ou empresas de transporte coletivo proíbem motoristas de trabalhar porque estavam reivindicando melhores condições de trabalho. Aí a população se volta contra quem? Contra as empresas, não contra os grevistas, né? No Brasil, não. A gente vê como que a greve, principalmente o transporte coletivo, é feita, né? Os grevistas simplesmente param de trabalhar ou diminuem sobremaneira a sua carga de trabalho, e aí o que acontece? A população toda fica contra, na verdade, os grevistas, porque imagina o caos que não acontecem aqui, né? Então a gente acaba fazendo as coisas pela contramão e aí não acaba atingindo, que é alcançando, aliás, o objetivo que se propunha. Só um adendo, nós vamos falar mais sobre isso lá pra frente, tá? Eleição para cargo de diretor de sociedade anônima. Nesse sentido aqui, a gente já tem a súmula 269, né? Afastamento o quê? Por causa lícita do empregado. Qual seria? Olha, empregado eleito para ocupar cargo de diretor, contrato de trabalho, relação de emprego, tempo de serviço. O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho, o quê? Suspenso, não se computando o tempo de serviço deste período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego. Então, a regra aqui, foi eleito, né, o empregado foi eleito ao cargo de diretor da SA, o que vai acontecer? Suspende-se o contrato. Só não vai haver a suspensão se permanecer o quê? Subordinação jurídica, ok? Eleição também para cargo de direção sindical, desde que o empregado ele fique realmente impossibilitado de trabalhar, né? E tem que ficar voltado só para a atividade sindical. Se for possível ele trabalhar, ainda que seja dia sim, dia não, aí é o quê? Uma suspensão apenas parcial, mas a regra aqui, afastou-se para fins sindicais, suspende-se o contrato de trabalho, suspendeu, interrompe-se tudo, remuneração, tempo de serviço, enfim. Licença não remunerada concedida pelo empregador a pedido do obreiro para tratar de assuntos particulares. Então, o empregado pode, né, olha, vou precisar me afastar para tratar de assuntos particulares, se o empregador quiser, poderá conceder o afastamento. E será obrigado, né, se houver naquela relação empregatícia o quê? Uma normatização, ainda que coletiva, ou regimento interno lá, o regulamento interno, né? Dizendo que existe essa possibilidade aqui de afastamento para tratamento de assuntos particulares. Se houver um instrumento normativo coletivo, não tem nem o que dizer, vai ter que conceder mesmo. Mas nesse caso, o que acontece? O contrato de trabalho será suspenso. Para de trabalhar aqui e para de pagar aqui, ok? Afastamento para qualificação profissional mediante previsão em acordo ou convenção coletiva, né? O empregado também tende a aquecer com isso. Então, afastou-se para qualificação, também suspende. Professor, então significa que o empregado para se qualificar e a empresa não precisa pagar nada para ele? A título de remuneração, de verba salarial, não. Pode até pagar uma bolsa, mas essa bolsa não se confunde o quê? Com o salário. Ou seja, o empregador está livre daqueles tributos, daquela parte patronal que acaba judiando da empresa, tá? Então, afastou-se para a qualificação, ainda que continue recebendo qualquer verba lá da empresa, não será o quê? De cunho salarial, certo? Por isso que diz o quê? Suspende-se o contrato, porque ainda que há pagamento, não tem nada a ver com salário. Agora, suspensão por motivo ilícito atribuível ao disciplinar. Isso aqui é doído, né? Suspensão disciplinar é um exemplo. O empregador pode afastar por até 30 dias o empregado.
Não poderá ser superior a 30 dias, porque se for superior a 30 dias, a gente já viu que a suspensão será nula, e aí é o caso que até de rescisão indireta, ou seja, o empregado vai rescindir o contrato por culpa empresarial. Então, a suspensão disciplinar pode ser de, no máximo, até 30 dias, artigo 474 da CLT. Suspensão de empregado estável ou com garantia especial de emprego, no caso do dirigente sindical, para instauração de inquérito para apuração de falta grave, sendo julgada procedente a ação de inquérito. Então, olha, quando que vai acontecer a suspensão por ato ilícito também? No caso de falta grave, feita por quem? Por empregado que tenha a garantia de estabilidade ou garantia de emprego, tá? Nesse caso, suspende-se o contrato de trabalho até o final do inquérito, né? Julgou-se procedente o inquérito, aí fica certo que houve suspensão. Se foi improcedente aí, não houve suspensão não, tá? Houve, na verdade, que uma interrupção, porque parou de trabalhar, mas vai ter de receber. Pois deem uma olhadinha, por favor, no artigo 494 e súmula 197 do STF, que a gente já viu também em aulas passadas. Agora, vamos lá, os efeitos contratuais da suspensão. Então, já vimos que a suspensão, paro de trabalhar, deixa de ficar à disposição, o empregador também deixa de pagar salário, ou seja, suspende-se as obrigações de ambas as partes. Já a interrupção é diferente, paro de trabalhar, deixo de estar à disposição, mas o empregador continua com as suas obrigações. Suspende-se unilateralmente, né, as obrigações de uma das partes do contrato de trabalho. Os efeitos contratuais, então, da suspensão, qual seria? A gente já viu que é a suspensão, né, de basicamente todas as obrigações. Mas, repito, essa lealdade contratual é uma cláusula que não se suspende, ainda que a suspensão ou interrupção do contrato, lealdade deverá permanecer, né? O que? Aquele dever de boa conduta, a própria questão de boa fé mesmo, tá? Que vincula os contratos na fase pré-contratual, contratual e pós-contratual. Agora, olha só, isso aqui é uma questão que vem dando bastante discussão, se bem que já está um pouco até pacífico esse assunto. Olha, plano de saúde durante a suspensão também é suspenso? Então, a gente já viu algumas decisões maravilhosas do TST que não suspendeu não, né? Porque, a bem da verdade, o plano de saúde, no momento que a pessoa precisa dele, é o quê? Quando tem problema de saúde. Então, imaginem os senhores, a pessoa que é afastada por doença, né? Tem o contrato suspenso pelo auxílio doença, lá, questão de saúde mesmo. Ou que é afastado por acidente de trabalho. Se foi suspenso o contrato de trabalho, eu sei que suspende as obrigações do empregador. Aí vai suspender também o plano de saúde, principalmente desses que é corporativo, né? Desses não, no trabalho, se envolve o contrato de trabalho é corporativo. Então, suspende-se o plano de saúde e a pessoa fica totalmente desguarnecida. O TST vem entendendo o quê? Que nós temos na nossa Constituição a dignidade da pessoa humana, né? Valor social do trabalho. E esses princípios, esses valores, esses fundamentos não estão abaixo de nada, nem mesmo abaixo de suspensão alguma. Então, suspendeu o contrato de trabalho, plano de saúde não será suspenso não, deverá ser mantido, mesmo porque nos casos de saúde é justamente nessa época que a pessoa precisa, vai perder, né? É deixar totalmente desguarnecido o empregado. Então, mantém-se o quê? O plano de saúde. Isso daí hoje em dia já está até sem tanta discussão, tá? Pois bem. Olha só, suspensão de trabalho, aposentadoria por invalidez, doença renal crônica, manutenção do plano de saúde. Nos termos do artigo 475 da CLT, a aposentadoria por invalidez opera o quê? A suspensão do contrato, já falamos lá atrás. Suspenso o ajuste, paralisam-se apenas os efeitos principais do vínculo, qual seja a prestação e pagamento de salário e a contagem do tempo de serviço. Todavia, as cláusulas contratuais compatíveis com a suspensão continuam impondo direitos e obrigações às partes, porquanto assiste intacto o vínculo empregatício. Considerando que o acesso ao plano de saúde, tal como usufruído antes da aposentadoria por invalidez, não decorre de prestação de serviço, mas diretamente de emprego, resguardado durante a percepção do benefício previdenciário, não é motivo para a sua cassação. Então, se vocês forem procurar pelos tribunais e até julgado do TST, vai ver o quê? Que mantém-se, mesmo no caso de suspensão, o plano de saúde. E é uma questão mesmo de humanidade, né? De dignidade da pessoa humana, porque a gente já tem conhecimento de como que funciona a saúde, né? Infelizmente, no nosso país. E aí suspender talvez o mais básico dos direitos numa relação de emprego seria o quê? Judiar realmente, né?
prestigiar muito o capital. Então, o direito do trabalho, olha que beleza, acaba colocando um freio, né, em determinadas ações que ultrapassam, né, o valor social, dignidade, que ultrapassa a própria pessoa humana. Pois bem, além dos efeitos já relatados, um dos mais importantes, olha que beleza, né? Isso aqui, ó. Suspendeu o contrato de trabalho, beleza, parou de trabalhar, parou de receber, parou de pagar, parou de contar tempo de serviço, mas olha só, ele tem a garantia do quê? De retorno ao cargo anteriormente ocupado. E não é só isso não, olha, quando ele retornar, se foi daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, ele vai retornar e vai absorver o quê? Todas as vantagens